Olá, tudo bem com vocês? Como eu disse no vídeo passado, estou com saudade de todos, né? A gente fica confinado dentro de casa aqui, faz uma coisa, faz outra, sempre lembra dos irmãos, lembra da igreja, lembra dos afazeres, enfim. A gente tem no coração os amigos, irmãos, a igreja, a palavra de Deus, enfim. Mas eu tenho certeza que Deus está com você. A palavra de Deus diz que os anjos acampam ao redor de que os temem. E vocês são tementes a Deus, eu sou temente a Deus, portanto, os anjos estão ao nosso lado. Eu estava estudando a palavra de Deus e eu achei interessante um versículo aqui que fala e pede para nós, Deus pede para nós nesse versículo várias coisas que se nós colocarmos em prática em nossas vidas, nós estaremos servindo a Deus de todo o nosso coração. Outra, nós sairemos bem na vida, porque é Deus que está nos ensinando a fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. A minha Bíblia diz o seguinte: E agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Primeiro pedido, temer a Deus, que andes em todos os teus caminhos. Segundo pedido, que ande em todos os teus caminhos e o ames. Terceiro pedido, e sirva-os ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Percebe, irmãos, que nesse versículo aqui Deus faz um monte de orientação, um monte de pedido para nós. Se nós fizermos o que Deus está pedindo aqui, irmãos, nós estamos seguindo a Deus como Ele quer que a gente faça. Agora vamos analisar item por item. O que é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo de Deus. É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é reconhecê-lo como o Criador e Salvador de todas as coisas. Temer a Deus não é ter medo e nem pavor. Ao contrário, é estar ligado diretamente ao amor e à gratidão a Ele. Sabe, meus queridos irmãos, temer a Deus é amá-lo acima de tudo e de todos. Veja o que diz em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mais uma vez aqui no livro de Eclesiastes, Deus pede para mim e para você que nós façamos o que Ele quer, temer a Deus, respeitá-lo como Criador de todas as coisas. Se nós formos lá para Isaías, no capítulo 8, versículo 13, Isaías capítulo 8, versículo 13, diz assim: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Devemos santificar o nosso Deus. Ele é santo e merece todo o nosso respeito em todos os momentos da nossa vida. Josué, no capítulo 24, versículo 14, diz para mim que temer a Deus é servi-lo com sinceridade. O que é ser sincero? É ser honesto. Quando eu me dirijo a Deus, eu preciso ser sincero nas minhas orações, no seguir os seus conselhos, no seguir as suas orientações. Se não houver sinceridade, Deus sabe, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Então nós temos que ser sinceros com Deus.
Podemos não ser sinceros com muitas pessoas, mas com Deus nós temos que ser sinceros. Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, também diz o seguinte, que temer a Deus é ser sábio. Por que ser sábio? Porque a partir do momento que eu recebo os conselhos de Deus, temo ao Senhor, eu faço a sua vontade. E a vontade de Deus é boa e santa na minha vida. E se eu fizer a vontade dele, eu estou me tornando sábio, porque a sabedoria vem de Deus. O outro pedido que Deus faz é andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus, irmãos, não é fácil, é muito difícil. Exige renúncia, exige devoção, exige exclusividade, exige esforço. Se nós não renunciarmos a algumas coisas, nós não andamos nos caminhos do Senhor. Se nós não nos esforçarmos, também não conseguimos. Se nós não formos devotos a Deus, também não vamos conseguir. E se Ele não for exclusivo na minha vida e na sua vida, também nós não andaremos nos seus caminhos. É interessante que em Provérbios, no capítulo 10, versículo 29, diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os que seguem, mas para os ímpios e que cometem iniquidade se torna o quê? Uma ruína. Percebe? Então, se você está no caminho do Senhor, você está caminhando numa fortaleza, porque Deus é dono de tudo. Deus é quem te mostra o caminho que você deve seguir. Se nós formos também em Salmo, no capítulo 29, Salmo 29, versículo 12, diz que o Senhor ensina o caminho que nós devemos andar. Então, quando você está nas mãos de Deus, Deus mostra para você o caminho que você deve seguir, de que forma você deve ir, para onde você deve ir, qual é o rumo que você tem que ir e até onde você vai chegar, junto com Deus. É Ele que sabe todas as coisas, Ele sabe o melhor caminho para mim e para você. Outro versículo que nos diz também é em João, no capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por intermédio de outra pessoa. Se um dia eu quero ver Deus, eu preciso seguir os caminhos de Jesus. Eu preciso seguir o caminho que Ele me mostra, o caminho que Ele me ensina e tudo que Ele pede para mim fazer. Porque Ele é o caminho que te leva a Deus. Ele é o caminho que te leva à salvação. Ele é o caminho que te leva à vida eterna. Não existe ninguém neste mundo que possa fazer isso por você, mas Jesus pode. Ele afirma categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O outro ponto é que Deus nos pede é que o ames. Como é que eu posso amar a Deus, irmãos? De que forma eu posso amar a Deus? É fazer aquilo que Ele me pede, sem pedir nada em troca. É obedecer sem contestar. É fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. É fazer de Deus o Deus da sua vida. É deixar que Deus seja Deus na sua vida. Quando nós amamos uma pessoa, o que nós fazemos? Nós falamos dessa pessoa para tudo, para todas as pessoas. Olha, principalmente os namorados, né? Eu já namorei, vocês também. Quando eu conheci minha esposa, eu falava dela para todas as pessoas. Ela era linda, era bonita, maravilhosa, era isso, aquilo. Por quê? Porque eu amava.
Aliás, eu ainda amo, mas eu amava. E o que aconteceu? A mesma coisa. O que acontece? A mesma coisa. Eu amo a Deus. Eu preciso falar para todos quem é Deus na minha vida. Tá certo? Em São João, no capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, para mim, amar Jesus, eu tenho uma condição a seguir, que é o quê? Guardar os seus mandamentos. Ainda em João, no capítulo 14, versículo 21 e 24, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Não basta ter os mandamentos, eu preciso guardá-los. Aí eu amo Jesus. Amar a Deus é guardar as suas palavras no coração, é fazer a sua vontade e não a nossa vontade. E o último aqui diz o seguinte: servir ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como é que eu posso, irmão, servir ao Senhor de todo o coração e de toda a minha alma? A Deus não se engana, meu querido irmãos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo antes mesmo de nós pensarmos. Ele sabe tudo o que nós estamos planejando, o que nós estamos pensando. Devemos ser sinceros quando servimos a Ele e fazer o melhor de nós para eles, para a sua honra e para a sua glória, para que o nome dele seja exaltado quando a minha boca proferir o seu nome, quando a sua boca proferir o nome de Deus. Nada, irmãos, deve ocupar o seu lugar em nossas vidas. Não devemos dividir o nosso coração com mais ninguém, somente com Deus. Não devemos, irmãos, deixar que os sentimentos da alma nos impeçam de sentir a presença de Deus em nosso coração, em nossa alma. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua palavra, e não fordes rebelde às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguides o vosso Deus, bem será. Então nós seremos o que, irmãos? Bem-sucedidos. Nós seremos bem guiados. Nós seremos fortalecidos por Deus, porque nós estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos. Nós temos que temer a Deus e fazer a sua vontade, amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. E para finalizar, irmãos, olha o que diz lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho, Salomão dizendo, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se você buscar a Deus, se eu buscar a Deus, Ele nos encontra. Ele trabalha na minha vida, Ele faz da minha vida uma coisa fantástica, diferente. Sabe por quê? Porque eu estou buscando a Deus. Mas se eu não fizer isso, irmãos, se eu achar que tudo isso que eu falei aqui é errado e eu não devo fazer nada disso, eu não devo temer a Deus, não devo andar nos caminhos dele, não devo amá-lo, não devo servi-lo de coração e alma, e quiser fazer a minha vontade, a vontade da carne, não a vontade do Espírito, irmãos. Ele diz aqui na última, rejeitar-te-ei para sempre. Percebe? Está aí a explicação desse versículo tão bonito, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12,
Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Que nós possamos, irmãos, colocar em prática esses pedidos que Deus fez nesse versículo para mim e para você. Para que assim nós possamos amar a Deus, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade. E podemos, como diz lá em 1 Samuel, sermos bem-sucedidos neste mundo enquanto Jesus não volta. Fique com Deus, que Deus te abençoe mais uma vez, você, a sua família e seus filhos, que praga alguma chegue à sua tenda e que você um dia possa estar com Deus lá no céu, porque esse é o meu desejo e eu tenho certeza que também é o seu desejo. Portanto, vamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e deixar que Ele seja Deus, que Ele nos conduza e que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Um abraço e muito boa noite.